Oiê! Bem-vindos ao Mamesfera. Eu sou a Paloma Arruda. E eu sou a Mafê Coutinho e hoje a gente tá com uma convidada especial, a Day Soares, que é mãe de duas, empresária, bailarina e essa mulher maravilhosa que tá aqui com a gente. Obrigada, tô muito feliz, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui nessa tarde com vocês. Gente, a Day, nada mais, nada menos, ela foi bailarina do Faustão e hoje ela tá nos palcos junto com o cantor Leonardo. Day, como que você encaixa essa vida de bailarina do Leonardo na sua rotina de empresária, mãe, enfim, todas as facetas que a gente sabe que você atua? Olha, é tudo uma logística, né, Má? Então, assim, para deixar duas filhas, vocês sabem, duas filhas e poder partir para a estrada, pegar os finais de semana, não estar longe, é toda uma logística. Então, eu sempre preciso montar, assim, eu sei a minha agenda de shows. Então, quando a gente tá para entrar na estrada, eu tenho que deixar quem vai buscar na escola, quem vai dar comida, quem vai acordar, quem vai levar para a escola. Então, é toda uma logística que precisa ser montada para deixar estruturada para as meninas, porque sou eu que faço tudo. São quantos shows, assim, no mês? Curiosidade. Depende. As meninas já têm uma agenda pré-fixa e eu, como tenho as meninas, eu vou adequando a minha rotina. Então, a coreógrafa me fala, olha, Day, são essas agendas, e aí eu me programo já mediante as datas que ela me passa. Uma média de quantos shows? Olha, o Léo faz em média de 12 shows por mês. Mas você vai em todos? Não. Então, eu te falei. A gente Meu faz... Deus, 12! Aí eu ficaria, né? Só fazendo sim, isso, né? Exato. Mas aí eu sei as datas pré-fixas que eu vou estar nos shows e aí eu consigo me adequar e estipular a rotina e o cronograma das meninas. Muito legal. E a Day tem uma história muito legal da maternidade, assim, muito desafiadora também, né? E eu queria que ela contasse pra gente como foi ter a sua primeira filha, tudo que aconteceu no turbilhão da sua maternidade. A Sofia, ela foi um presente de Deus na nossa vida. Na verdade, eu tive um aborto, né, primeiro. E logo depois nós sonhamos muito com ela e tivemos esse sonho realizado em 2020. Só que em 2020, a gente sempre espera um filho sem nenhuma doença, né? E a minha primeira filha já me veio com uma bomba, se assim eu posso dizer. Então, quando ela nasceu perfeita, com a pegar 9 de 10, um parto normal, maravilhoso, com a doutora Camila. Fizemos o teste do pezinho, no 7º dia de vida dela, eu estava em casa, e aí eu recebo uma ligação da maternidade falando assim, mãezinha, eu preciso que você venha até a maternidade porque o teste da sua filha veio com uma alteração genética. E aí eu já me desesperei, né? Que alteração genética é essa? A menina tava mamando no meu peito, eu já não consegui nem dar de mamar pra ela. E aí a gente foi entender. Aí fizemos confirmações sobre o teste, porque ele podia ser um teste falso positivo, né? Mas no nosso caso era um teste positivo. A Sofia, ela tem uma doença rara que se chama acidura glutárica tipo 1. E é uma doença a qual tem correlações de problemas motores. Então, ela causa um AVC metabólico, paralisia cerebral. A minha filha não ia falar, não ia andar. Ela não ia comer pela boca e ela não ia sustentar o próprio pescoço. E quando nós descobrimos, foi um baque. Eu, como uma mãe atípica, eu tenho propriedade para falar, a gente sofre basicamente um luto quando vem um diagnóstico de uma doença desse porte. Poxa, a gente espera que nossos filhos corram, que eles andem, que eles falem, mamãe. Então, assim, o não saber se minha filha falaria, se ela me chamaria ou se ela simplesmente ia estar aqui como nós sustentando o próprio pescocinho foi muito doloroso e a gente realmente sofreu um luto. Então, explica um pouquinho mais, assim, o que é essa doença. Eu acho que é legal a gente explicar, assim, o teste do pezinho, ele é um exame que acontece, né, que é feito nos bebês. Acho até uma informação antes. Foi o teste normal ou ampliado? Ampliado. Foi ampliado, né? Foi um teste ampliado. Porque, assim, o teste do pezinho, ele faz um rastreamento, né, de algumas doenças. E no SUS, né, ele tem disponibilizado. E aí, Day, se eu estiver falando alguma besteira, a Day tem muita propriedade para falar desse assunto, porque ela vive isso na pele, né? Mas no SUS, infelizmente, o teste do pezinho, ele não é o ampliado que está disponível.
mas na rede particular a gente consegue pagar por um teste que faz um escaneamento maior das doenças. E a Dai, graças a Deus, teve a oportunidade de fazer esse teste ampliado, e graças a esse teste ampliado que eles conseguiram detectar essa doença no teste do pezinho. E até para explicar assim, o que é essa doença, ele tem um nome tão complexo, o que isso pode acarretar na Sofia. Eu entendi que pode chegar nessas consequências, nessas sequelas, mas como que chega, que é essa doença? Explica um pouco mais. O que acontece? É uma doença metabólica, né, genética, então é como se eu e o pai tivéssemos os mesmos genes, né, como se nós fôssemos parentes. Então assim, eu tenho desencadeado, eu sou portadora desse gene e o pai também é. A questão é que os dois são portadores e quando nós nos conectamos, a doença foi manifestada na Sofia. Então, eu sou portadora do gene, isso é uma certeza. O meu pai ou a minha mãe me portou. E nós, sendo portadores, manifestamos a doença na Sofia. Então, hoje a Sofia, para ela ter um relacionamento, para ela ter filhos, é muito importante que ela faça esse teste genético, porque o filho dela já é uma certeza que será portador do gene. Agora, o importante é que o parceiro dela não seja, para não manifestar a doença também, porque é muito sério. Então, com certeza, você e o Guilherme, que é seu esposo, são Somos os portadores, portadores. porque ela teve essa doença. Exato, ela tem essa doença. Ela tem a doença. Ela é uma doença genética, então ela não tem cura, né? Mas ela tem tratamento. Então, o que acontece? A Sofia ela não pode ter alto índice de proteína no cérebro. A proteína em excesso vira um ácido que manifesta de uma forma ruim nas sequelas para ela. Então, de uma forma padrão, nós temos várias tesourinhas no corpo que cortam os lipídios, as gorduras, as proteínas, os carboidratos. A tesourinha da proteína da Sofia não funciona. Então, tudo que ela ingere de proteína em excesso para aquilo que o cérebro dela suporta, vira uma coisa ruim, não degrada. Então, a doença ela afeta o gânglio basal, que é a parte motora que nós temos, e aí por isso as sequelas começam a aparecer. E começam a aparecer já nos primeiros meses de vida, né? Então, a proteína, ela contém desde o leite materno. E né? tudo que você consome impacta o leite materno que vai trazer para ela. Ou não, naturalmente, mesmo você não consumindo coisas que possuem essa proteína, vai passar. O leite materno tem a proteína, enfim. Então, assim, de qualquer forma, ela já ia ingerir, porque é a primeira manifestação que nós temos, amamentar os filhos. E se não fosse o leite materno, seria a fórmula, que seria mais contida ainda de proteína, né? Então, no nosso caso, ela teve acesso ao leite materno, né? Mas eu sofri muito porque eu precisei fazer um complemento de uma fórmula. A fórmula que a Sofia precisa utilizar, ela custa R$ 2.500. E não tem farmácia de alto custo? Tem farmácia de alto custo com muito custo para conseguir. As mães atípicas que precisam de leite aí vão entender. Então, assim, a gente precisa entrar num processo judicial. Não é fácil de juiz autorizar. Então, reclusa, tira da estância, volta de estância. Então, até a gente conseguir... eu consegui de presente com 1 ano de vida da Sofia. Então, durante todo o primeiro ano da Sofia... Você só conseguiu com 1 ano? 1 ano de vida. Eu comprava 2 latas por mês, ou seja, o meu custo mensal só de leite com a minha filha era de R$5.000. E você continuou amamentando normal, só que você tinha esse complemento ele cortava a proteína do seu leite, é isso? Aqui no Brasil, nós não temos muitos estudos de crianças que tiveram exatidão, sucesso no tratamento. Por quê? Como você falou, Má, o teste do pezinho do SUS, ele não rastreia. Ou seja, as mães só sabem que o filho tem alguma doença quando já estão sequelados. Ou seja, deu uma febre muito alta, aí a criança já não sustenta os próprios bracinhos. Cabeça muito aumentada de diâmetro, né? Macrocefalia, também é uma manifestação que começa a aparecer, né, nas crianças. Então, assim, elas nascem perfeitas, mas com a adequação de não estarem na dieta do leite materno ou do leite de fórmula, já vai começando a manifestar, porque a proteína já está entrando em excesso no corpo.
Ô, Dai, depois de quanto tempo será que uma criança já começa a manifestar sequelas? Se ela não 4, 5 meses. Nossa, é muito né? rápido. Muito rápido. E uma outra curiosidade, não existe algum exame que uma gestante pode fazer para ter esse pré-diagnóstico ou não? Só depois que nasceu? Só depois que nasceu. Por exemplo, Ou esse se gene que você carrega. Se ou você o tivesse feito um teste genético. Isso, Entendi. se o casal tomar como índice, como eu falei, que a minha filha vai precisar, aí o casal pode fazer os testes necessários. Mas ninguém faz isso. Não. Ninguém faz isso. Até porque, só pra gente entender o grau de raridade, eu lembro que a Daya, ela é minha amiga pessoal, e a gente vivenciou o puerpério juntas. E eu lembro da gente conversar bastante sobre isso, e ela me falou o quão rara é essa doença, e eu fiquei em choque. Eu lembro dela ter me falado um número baixíssimo de casos no Brasil naquela época. Não sei se você tem esses números, Daya, ou pelo menos da sua época, quantos casos no Brasil ou no mundo. Eu lembro que era um negócio muito pequeno. É muito raro mesmo. Então, assim, hoje nós temos acessibilidade a 80 famílias, basicamente, que estão no nosso grupo do Brasil inteiro, né? O meu primeiro momento com o diagnóstico foi muito difícil. Como eu falei, eu sofri um luto, né? Da filha que eu não sabia se andaria, se falaria. E eu me fechei. Então, assim, eu segui somente o médico que estava conosco. O médico da Sofia, ele nunca tratou ninguém com aciduria glutárica tipo 1. Ele é um médico especialista em erros inatos do metabolismo e foi um médico que me abraçou, porque os médicos anteriores que eu havia passado, a minha filha não andaria. Mas quando eu cheguei no Dr. Alan Chiaracchi, inclusive um beijo, doutor, você sabe o quanto eu sou grata pela sua vida, ele me abraçou e eu peguei e perguntei pra ele. A primeira coisa, eu sentei na cadeira e eu lembro que eu perguntei assim pra ele: doutor, a minha filha vai andar? E eu tava em prantos. A minha filha vai andar? Aí ele falou assim: a sua filha vai andar? Falei: minha filha vai falar, doutor? Aí ele: a sua filha vai falar. Basta você entender o que nós vamos trabalhar, como nós vamos fazer e faça o que tem que ser feito. Então, eu nunca pude remediar com a Sofia. Minha filha, ela, com 7 dias de vida, eu tinha que dar medicamentos na seringa, que ela toma 2 suplementos alimentares. A Sofia não podia ter febre, ela não podia ter diarreia, ela não podia ter nenhum tipo de doença que fosse manifestar o metabólico dela, né? Porque tudo isso é como se fosse uma inflamação para o cérebro dela. E qualquer coisa podia inflamar para ela ter uma crise. Então, eu sempre precisei ter cuidados muito altos com ela. E como eu falei, o Dr. Alan nunca tinha tratado nenhuma criança. Muito menos que tinha dado sucesso, porque as crianças no Brasil é muito difícil de ter sucesso. Hoje os médicos estão indo atrás e tentando estudar um pouco mais, né? Mas quando você chega com uma criança que tá com febre no hospital, ou que ela tá com diarreia, que ela só tá dormindo, dá um medicamento e volta pra casa. Ninguém faz teste nenhum, entendeu? Ninguém faz teste nenhum. E aí quando essa mãe volta pra casa, o filho já tá em crise. E aí a crise é irreversível. Entendeu? A partir do momento que a criança teve uma crise, ela é uma crise irreversível. O cérebro não tem mais como se conectar e fazer uma reestruturação como a gente tem de tecidos, né? De musculatura que a gente rompe. Acabou, entendeu? Então ali é o momento. Por isso que o teste do pezinho, mães, façam. O teste do pezinho salva vidas. E ele salvou a vida da minha filha e da minha família. E daí, aproveitando isso, você falou da doença de ter descoberto, assim, 7 dias de vida. Qual foi a importância disso tão cedo, do tratamento tão cedo para a Sofia? O tratamento, quanto mais precoce, mais sucesso ele tem. Ou seja, se eu descobrisse em uma crise, como eu te falei, ela é irreversível. Então, o que seria o irreversível? A partir do momento que ele tem uma crise, por exemplo, que afeta o lado motor, essa criança já não passa mais a andar. Entendi. A partir do momento que a crise afeta áreas muito significativas no nosso cérebro, afeta a fala, afeta todo o lado motor. E tem risco de vida também, Dai? Tipo, de vir a óbito por conta dessa doença? É muito sério. AVC metabólico, paralisia cerebral,
tudo isso podem vir a dar complicações no hospital. Talvez né? quantas crianças tenham ido não a souberam, óbito né? e não sabem que foi por conta disso, né? Tipo, as 80 famílias que você comentou são famílias que hoje vivem com essas crianças, com esses jovens ou até adultos que sofreram as sequelas e que foram irreversíveis, mas estão em vida, né? Assim. E a gente já passou por óbitos também nesse grupo, né? Nessa rede que nós temos de contato, de acolhimento, né? Porque a gente acolhe outras famílias que estão chegando agora. Então, assim, a história da Sofia ela é muito significativa, porque é difícil de termos dados com sucesso, né? E a Sofia, ela foi um milagre de Deus, a qual eu tive a condição financeira de poder portabilizar essas latas para minha filha, a qual hoje eu faço doações, né? Então hoje eu consigo ajudar outras famílias, ajudei muito e continuo ajudando, porque, gente, olha só, se vocês forem pensar o SUS, não era mais fácil gastar com o teste do pezinho do que gastar com fisioterapia, com TO, com fono, com leite, tudo, com leite. Com a fórmula. Então, assim, é uma economia burra, não é verdade? Então, assim, poxa, intensifica esse custo, as famílias precisam, salva a vida das famílias. Mas não, é melhor pagar lá na frente na justiça de um jeito que a gente tem que lutar todos os dias. E daí, assim, a Sofia, ela tem que, pelo menos na época que ela era bebezinha, eu lembro disso, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, a gente vai falando por etapas, né? Eu lembro que você tinha que ter um cuidado muito grande com o que ela ingeria de alimento, né? Então, enquanto ela estava no seu leite, você tinha ali o controle da quantidade, do volume de proteína do seu leite, e ela tomava esse suplemento, essa fórmula que cortava essas proteínas. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vai me corrigir, que a gente tá aprendendo aqui agora. E aí, depois começou a introdução alimentar. Como foi isso? Fazer essa introdução alimentar? Você ficou com medo? Muito. O que eu posso dar, que eu não posso dar? Fora que coisas que a gente já vivencia na maternidade comum, que a gente não quer, não dá isso pro meu filho, eu não quero que ele coma isso. Só que aqui a gente tá falando de um risco de vida, né? Então, assim, conta pra gente como foi essa introdução alimentar quando a Sofia era bebê, assim. Foi muito difícil, porque... como eu te falei, a gente não tem dados. Eu não sei o futuro da Sofia, né? Então, assim, mas eu oro. Eu sou uma mulher de muita fé. Então, eu sempre digo que o tratamento da minha filha, ele se baseia pelo meu joelho que sempre esteve ao chão, né? Então, eu sempre coloquei o joelho no chão para pedir pela vida da minha filha, né? Eu não sei. Mas os dados dizem que, a partir dos 6 anos de vida, essa criança passa a não ter mais riscos de sequelas. Esse ano a Sofia faz aniversário, de 6 anos. Então, eu estou muito feliz, porque foi uma luta, todo um trabalho em família, né? E eu, com essa fase do meu trabalho, que preciso confiar, acreditar e entregar todos os dias, né? Sobre a fase da alimentação dela, ela era uma criança vegana até os 2 anos de idade. Ela nunca tinha comido nada de leite, ovo, nada de fase proteica forte, sabe? Ela sempre comia legumes, vegetais, tubérculos e frutas, só. Depois disso, depois dos 2 anos, ela virou uma criança vegetariana. Deixa eu fazer um parênteses. Eu lembro dessa comemoração da Dai, quando a Sofia fez 2 anos. De 2 aninhos, né? Que ela, agora eu posso entrar com isso, assim, eu lembro dessa fase. E cada ano de vida dela é uma comemoração. E no 2º ano você começou a introdução do quê? Desculpa que eu acabei. Ela virou vegetariana. Tá. Né? Então ela já comia algumas fontes de leite, mas ela não comia carne, né? Tá. Então carne vermelha, frango, ovo, peixe, essas coisas ela já não comia. Mas agora nós contamos proteínas, ou seja, a Sofia ela só pode comer 10 gramas de proteína por dia. Isso não é nada. Então eu faço toda uma contabilização das comidas dela, do que ela pode comer e vou contando proteína por proteína. Ou seja, café da manhã. Tá, a Sofia ela vai comer metade de um ovo. Eu sei que ela vai ingerir 2 gramas de proteína. No almoço, ela vai comer macarrão na escola e ela vai comer
caldo de feijão, porque o feijão contém muita proteína. Então eu sei que ali ela vai comer o macarrão, vamos supor que tenha 5 gramas de proteína em 100 gramas. A Sofia ela vai comer 30 gramas de proteína, é contado. Então eu tenho toda uma parceria com a escola dela, que me ajuda com fotos diárias, para eu saber o que ela tá comendo, a quantidade que ela come na escola, e eu calcular o quanto ela vai poder comer em casa. Então você já sabe o cardápio da escola antes, pra você já falar, ó, Sim. colégio, seguinte, esse almoço ela vai comer essa quantidade. Não, e aí eu tô aqui pensando, né? Olha a minha cabeça como já tá longe. A Dai que viaja nos shows e ela precisa deixar a criança com o café da manhã, almoço e jantar. E todas as 2 crianças. As 2. Agora são 2, né? A gente tá falando de uma, mas Isso, são 2. agora são 2. E aí ela tem que deixar tudo programado. Não, gente. Meu Deus! E daí, só você que faz essas contas ou Só o Gui eu. também ajuda? Não, Tá. tudo sou eu mesma. O Guilherme, ele se preocupa em prover. Certo. Eu me preocupo com a casa. É muita Não, coisa, é é muito muita detalhe. Ô, Dai, então vamos lá. E aí, desde pequenininha, você praticamente fez uma faculdade de nutrição para Exato. entender todas essas... Porque foi o que ela falou, assim, e é o cuidado que a gente não consegue... A gente só entende quando vai ficando um pouco mais próximo. Pensa, o pãozinho, o pão não tem problema. Não, o pão vai ovo, o pão pode ir leite, farinha, tudo tem proteína. Então ela precisa entender o pão que está sendo dado, porque cada pão é feito de um jeito. Tô dando um exemplo Bem básico. fora que, o feijão tem proteína. Tipo, tem coisas que a gente nem imagina que tem proteína e que ela tá ingerindo e aí como que foi essa crescente dela? Porque eu fico imaginando coisas pequenas como ela vai numa festinha de amiguinho. Qual a sua preocupação dela estar na festa de um amiguinho do que ela vai consumir? Agora ela tá na casa dos avós. Tá na casa... Como que é lidar com... Não sei, você é uma pessoa controladora? Porque assim, isso. A gente passou por 2 controladoras. eu já fico surtada aqui de pensar, meu Deus, eu não ia deixar sair do meu lado. Você vai ficar aqui do meu lado porque eu vou contar grama por grama do que você tá comendo. Eu sempre tentei levar tudo com muita leveza, né? Porque o meu lado já era muito pesado, já era muito estressante. Se eu não levasse as coisas com mais leveza, eu tive depressão. Tudo que eu mais queria, às vezes, era só acabar com o meu problema e acabar com o problema dos outros, porque não era só eu que sofria, né? Todo mundo sofre, né? Então, muitas vezes, nossa, é muito complicado de falar, mas eu até suicídio já pensei, entendeu? De tão forte que isso acarreta na gente, né? É um luto de verdade. Então, eu tentei deixar as coisas um pouco mais leves. Eu estudei, eu me isolei de tudo. Então, eu só não parei de trabalhar porque eu gosto de ter a minha independência financeira. Mas eu não queria saber de absolutamente mais nada. Então, é como se eu tivesse colocado 2 cortinas aqui. Eu tinha 3 pessoas junto comigo. Deus, o Dr. Alan Chiaracchi, que é o pediatra da Sofia, e a doutora Camila Pugliese, que é a nutricionista, né? E falei assim, eu não quero olhar mais para mais nada, porque aqui eu via uma sequela, aqui eu via uma outra coisa que me magoava muito, e eu decidi olhar para minha filha. Nesse momento, eu precisei ensinar as pessoas que estavam comigo ao meu redor, né, a trabalhar com tudo isso. Então, a minha mãe, ela sabe o que a Sofia pode comer, exatamente a quantidade. Então, ela sabe que são 2 colheres de arroz, o caldo de feijão, o quanto de salada ela quiser, o quanto de verduras e legumes ela quiser. Se ela for para um snack, os snacks já estão separados, porque a gente já deixa tudo que não tem o limite de proteínas e teor, para que ela possa comer em livre demanda, né? E quando eu vou viajar, ela fica com essas pessoas que já sabem dessa estrutura que a gente precisa trabalhar. Então, a minha sogra também, ela sabe trabalhar com tudo que a Sofia precisa. Eles vão no mercado, eles já olham, olha, esse iogurte a Sofia não pode, vamos deixar, vamos pegar esse. Essa bolacha tá com 0, tanto de proteína, dá pra Sofia comer 3. Nossa, então, gente do céu. é muito específico. Então, eles sabem, essa aqui ela pode comer 2, essa aqui ela pode comer metade. Então, tudo é trabalhado, pesado, e eu precisei ensinar essas pessoas que estavam comigo, que sofreram junto comigo e que estiveram sempre ao meu lado. E são essas pessoas que eu confio de deixar a minha filha, né? Que são as avós mesmo. Então vamos lá. Hoje a Sofia, ela continua tomando essa fórmula especial. É pra vida toda. A vida inteira, até adulta, até idoso. Não temos muitos estudos.
Então, o Dr. Alan, ele me instrui que vamos tomar enquanto precisar tomar. Tá. E hoje você já consegue pegar com o governo essa... Então, eu consegui, aí tiraram a minha estância e eu estou lutando novamente. Hoje eu compro ou as pessoas desse núcleo, quando tem, me doam também. Então, a gente faz uma troca, eu compro. Então, o tratamento dela hoje é essa fórmula. É a fórmula metabólica junto com 2 aminoácidos, que se chama carnitina e arginina. Que ela vai tomar a vida inteira esses 3 suplementos, vamos por assim. Tá. Até Deus permitir. E teve alguma sequela que acabou ficando nela 6 anos, né, praticamente? Nesses 6 anos ela acabou desenvolvendo alguma coisa? Ou... A Sofia, ela é iluminada, ela é perfeita. Eu sinto, na verdade, pequenos atrasos nela. Então ela demorou pra rolar, ela demorou pra falar, ela demorou pra andar. Mas no tempinho dela, ela sempre chegou lá. Então vamos lá, a gente tá chegando perto de um marco tão importante dos 6 anos, que é onde entende-se que a partir de agora não temos mais riscos de sequela. E a Dai tem 2 filhas. Sim. E eu queria entender como foi esse processo de vamos ter outro filho, não vamos ter outro filho. Vocês fizeram o teste genético, não fizeram. Conta como foi esse processo para a segunda gestação e tudo que envolveu na sua mente, no seu coração, de ansiedades, medos. A Maria Clara, ela foi muito sonhada, mas ela não foi sonhada para mim. Ela foi sonhada para Sofia. Então, no ato do momento que nós decidimos ter outro filho, não era por nós, era por ela. Porque do mesmo jeito que eu falei que eu não sei do futuro dela, a gente também não sabe do nosso. Sim. Né? Então, assim, eu não queria que ela ficasse sozinha. Se eventualmente a gente partir, quem ficará com ela? Então, o meu quesito de segundo filho sempre foi a Sofia. Né? O meu medo de como a Sofia estará, de como vai ser, se ela precisar de alguém, a gente não estiver. Então, no meu caso, sempre foi por ela. E hoje eu vejo claramente que a Maria Clara não veio para mim. Elas são unha e carne, elas são feitas uma para outra mesmo, sabe? E nós chegamos a fazer consultas, né? A gente chegou aí em médicos, especialistas, genéticos, mas em determinado momento de todo esse processo que nós estávamos para ter o segundo filho de uma forma cuidadosa, nós olhamos um para o outro e falamos, a gente não precisa disso. A Maria Clara não vai ter nada. E aí foi nesse momento que eu fui em desacordo total com o médico da Sofia, porque ele super desaprovava, né? Sim. A gente fazer essa loucura, meu Deus, uma segunda filha, eu creio que na visão dele nós estávamos sendo imprudentes. Né? Como assim? Vocês sabem que ela pode ter alguma coisa e vocês estão assumindo essa responsabilidade? Porque não é uma certeza. Existem esses genes, mas não é uma certeza que o filho pode desenvolver. 25% de chance a Maria Clara ter tido a mesma doença. E isso é uma certeza. Ela poderia ter 25% de chance de ter ou não ter. E aí, até você explicar para todos que não era eu que estava afirmando que a minha filha não ia ter nada, era Deus. Deus sempre esteve presente nesse processo. Então foi ele que falou, filha, pode ir, eu te confio essa missão, sabe? E foi Deus. E até eu explicar para todo mundo, nossa, foi um caos. Eu imagino, o julgamento que você sentiu assim, né? Sofreu. Mas eu tinha certeza que minha filha não ia ter nada. E aí quando nós estávamos na maternidade, fizemos o teste, foi muito importante, eu tentei até transpassar essa luta que nós tivemos, né, para que o teste do pezinho de ser tão importante. Aí veio o resultado, o Dr. Alan mesmo que conferiu, puxou o resultado, e ele falou assim, Maria, não tem nada. E essa ansiedade de esperar esse resultado? Nossa, quase cai dura no chão. Elas têm quanto tempo de diferença? A Sofia tem 5 anos de diferença, né? Uau. 5 anos as duas de diferença. 5 anos? Porque a Sofia vai fazer 6, a Maria Clara vai fazer 2 ainda, né? Ela tá com 1 aninho e 4 meses. É bastante de diferença. Eu fico imaginando essa ansiedade mesmo, lidar com esse medo, com essa ansiedade.
Eu acho que vou dando aqui o suplemento, já vou dando os aminoácidos Mas pra nós garantia. fizemos isso. Ah, boa. Assim que ela foi pra casa, a gente já entrou com arginina e carnitina pra ela. Independente do perfeito. resultado, mal não faria. Então a gente Perfeito. já entrou com a introdução de um pré-diagnóstico, caso ela tivesse. E como funciona? Eu sempre acabo... A cabeça da mãe vai longe, né? Hoje a Sofia continua com a dieta dela, né, específica. E a Maria... É Maria, né? E a Maria, ela segue a mesma, tem as suas diferenças. Como funciona a logística da casa em relação a isso? Eu precisei de um choque de realidade, na verdade, porque a Sofia sempre foi uma prioridade de cuidado. E fazer ela sofrer por ver a irmã comer também me machucava, né? Então eu precisei de um choque de realidade, até que a gente foi no Dr. Alan, no pediatra, e ele falou assim: a Sofia precisa encarar o que ela tem. Você não pode tirar da Maria Clara uma coisa que é a responsabilidade da Sofia. Uau, meu Deus, que pesado, né? A gente tá falando de uma criança Nós que na estamos época de falando de 4 uma anos, criança, agora tá com exatamente. 5, mas... Então eu sempre precisei lidar com essa dura realidade. De fato, a Maria Clara não tem nada a ver com o que a irmã tem, né? Por que privar ela, fazer ela sofrer de algo que não é dela? Então eu preciso lidar todos os dias com a realidade de: Sossô, esse você não pode. A Maria Clara pode, mas assim como ela não pode comer o doce, e você come. Sim. Eu vou fazendo umas trocadilhas Claro. porque ela é uma criança. E a gente Sim. precisa tratar isso com a maturidade de um leveza. adulto e leveza pra criança. Exato. E aí eu preciso fazer essas jogadilhas com ela, mas sempre trazendo, não escondo. A Sofia sabe o que ela tem. Eu sempre deixo tudo muito claro pra ela, as nossas conversas, do porquê, o que acontece, pra que ela não faça quando nós não estivermos juntas, né? Sim. E daí, como foi pra você sair dos holofotes, do palco, onde você tava ali super exposta, né? Sempre muito exposta e tal, pra vivenciar uma maternidade tão íntima, tão fechada, onde você vivenciou, como você colocou, o luto naquele período. Como foi pra você? Tão rara, né? Literalmente. Desse contraste, assim, como foi isso pra você, daí mulher, assim? Foi duro, Má. Eu perdi minha vaidade, eu perdi minha vontade de viver, eu perdi o meu brilho, porque a gente não tem vontade de sorrir, a gente não tem vontade de comer, e eu perdi aquela parte que eu tinha do meu profissional, né? Então eu precisei me achar dentro daquele luto, como eu ia sair daquilo. É Deus, gente. É Deus. Deus me deu força todos os dias para poder seguir com o processo, que foi muito árduo, o tratamento dela, né? E tentar me resguardar como mulher, né? A gente tentar trazer essa vaidade que precisa existir, porque nós somos pessoas que precisam ser comunicativas, amadas, né? A gente precisa querer viver. É tão bom viver, né? Por que perder isso? Mas me achar, sair daquele buraco e descobrir a mulher que eu sou hoje, que ama viver, que ama estar nos palcos, que ama estar aqui diante de câmeras, eu precisei ter toda uma adequação e muita fé. Muita fé. Muito profunda essa história, Dai. Chocante, assim, chocante de uma forma boa, sabe? Porque existe um contexto muito maior por trás da Dai. E isso é muito gostoso de ver, né? Vamos pro bate pronto aí, umas perguntinhas. Ai, estou com medo. Não fique. Não fique. Dai, o que você diria pra Dai quando ela descobriu a doença? Ai, Dai, minha amiga, minha companheira, você precisa de ter fé. Tudo dá certo para aqueles que creem em Deus. Se você crê, se você entrega, se você confia, pode acreditar que vai dar certo. Coloca seu joelhinho no chão, continua que vai dar certo. Ai, gente, eu tô... Tá aqui, ó, emotivas. Gente, só manteiga derretida. Qual você acha que é o seu maior superpoder?
A maternidade, com certeza, é o único lugar onde eu sou insubstituível, que eu sou amada com todos os meus defeitos, com todas as minhas qualidades, que eu sou colo, que eu sou carinho, que eu sou amor. A maternidade com certeza me transformou. Ele é o meu maior superpoder. Uau! E o que te fez sorrir nos dias mais difíceis da maternidade? A esperança de ver aquela menina andar, de ver ela falar, de ver ela sustentar o próprio pescocinho. É crer, esperar que ela ia conseguir. E ela conseguiu. Qual recado você quer dar para as mães que receberam um diagnóstico, assim como você recebeu um diagnóstico, e seja qual for esse diagnóstico, qual o recado que você falaria para essas mães e pais também, né? E famílias que receberam um diagnóstico tão difícil? Diagnóstico não é destino. O destino da minha filha seria ficar numa cadeira de rodas, mas eu acreditei que seria diferente. Então, diagnóstico não é destino para ninguém. Então, basta a gente lutar, a gente fazer o que tem que ser feito, sem retubiar, porque dá certo. Então, para você, mamãe, que acabou de ter um diagnóstico tão significativo, tão grave quanto o meu, sinta-se super abraçada. Sinta que você é escolhida por Deus para aquele determinado serzinho que precisa tanto de você, que vai ser tão amado e que tem muita sorte de ter você como mãezinha. Então, acredite que tudo dará certo e vai dar. Pode ter certeza, acredita, joelhinha no chão, dá certo. E Dai, assim, acho que é legal a gente passar uma parte de conhecimento que eu tô pensando aqui, né? As mães que têm esse diagnóstico, você entrou num grupo de mães e tal, então como que quem tem um diagnóstico de qualquer situação, né? Como que eles conseguem buscar ajuda ou médicos corretos, exames corretos, grupos de outras mães que possam compartilhar essas informações, entender até onde vai o meu direito, de onde eu consigo um remédio ou uma fórmula, uma farmácia de alto custo, como que eu consigo, onde essas pessoas podem buscar essas informações? Então, hoje a internet ela é uma ferramenta de muito poder, né? Mas também ela é uma ferramenta que ela agrava sentimentos, ou seja, quando eu procurava o diagnóstico da Sofia, eu só via coisas ruins sobre ele. Hoje, né, você consegue ver a minha história, que é uma história positiva, né? Mas, como chegar até elas? Eu acho que a maior das ferramentas que nós temos hoje é o Instagram, né? É procurar por mães, por pessoas que tenham histórias parecidas com a sua. Procure essas mães, procure ajuda. No nosso caso, a gente acolhe, a gente integra, a gente traz os médicos que são especialistas em cada estado. Então, aqui em São Paulo tem o Dr. Alan, no Rio de Janeiro tem a Bruna Barros. Então, a gente vai desmistificando, ajudando com campanhas, com valores. O importante é que essa mãe não se sinta sozinha, não faça as coisas sozinha, porque tem pessoas que podem ter histórias para agregar, como eu tenho, né, para trazer informação, para trazer acolhimento, e procure esses grupos, né? A gente precisa entender que a gente não tá sozinha, que a gente não precisa dar conta de tudo sozinha, né? Eu me fechei por um ano. Foi um ano que eu realmente não queria saber de outras histórias, até que quando eu me vi num momento de ajudar, de poder doar, eu quis e procurei e entendi até onde eu podia chegar. É muito emocionante histórias como a da Dai. E eu acho que minha cabeça, pelo menos, vai muito longe, né? De quanto esse vídeo e esse episódio pode alcançar outras mães que passaram por diagnósticos. Eu fico aqui emocionada pensando na proporção disso, né? Algo tão raro, mas que a gente tem pessoas como a Dai que pode compartilhar e que superou tudo isso. Graças a Deus, muito feliz com a evolução da Sossô. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje, terminando assim, todo mundo emocionado. Aqui, ó. Muito obrigada, Dai. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, meninas. Eu amei estar aqui com vocês. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com outras mães e outros pais, que a gente possa ajudar muitas pessoas. E deixa aqui nos comentários também qualquer sugestão ou alguma história que você queira que a gente converse, que a gente possa compartilhar para ajudar outras famílias.
É isso. Tchau, tchau!